coração que aos passos na imensidão, caminho certo Ele nos deu, conectados ao reino de Deus. No silêncio ouço a tua voz, tão doce e forte dentro de nós. As mãos se erguem, louvor fiel, conectados ao reino de Deus. Somos a chama que não se apaga, um povo unido que nunca desaba. Com fé e amor seguimos os céus, conectados ao reino de Deus. Cada manhã é um novo dom, um horizonte, um eterno som. Estamos apresentando o programa Conectados com o Reino de Deus. Apresentação das missionárias Ivonete Pereira e Tamires Soares. Missões Web. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Missões Web, da plataforma do Facebook, todos aqueles, e também no YouTube, né, gente? Hoje nós estamos com o YouTube. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sexta-feira, conectadas com o Reino, com o programa Conectadas com o Reino de Deus. Hoje nós mudamos para sexta-feira e hoje nós estamos com um trabalho hoje maravilhoso, debate missionário, né? E com a presença também hoje do nosso pastor Renato Costa e a sua esposa que está ali, irmã Sônia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que esse trabalho de hoje seja bênção para a sua vida, né? Nós estamos aqui não para, assim, para aprender, né, pastor? Muito interessante, né? Para aprender, né? E eu tenho certeza que esse trabalho hoje vai ser bem relevante para a sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E o tema escolhido hoje foi uma só mensagem, 3 caminhos. A igreja ensina, a rádio alcança e o digital conecta o reino com o mundo. Quer dizer, esse mundo quer dizer as nações, as pessoas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E o texto, né, base está escrito em Mateus 24:14 para esse debate de hoje, né, esse tema que foi escolhido. Missionário, pode ler? Amém. 24:14, né? 24:14. Que vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então esse programa aqui, Conectadas com o Reino de Deus, não é apenas um programa, é uma missão. Glória a Deus. Né? Verdade. É uma missão. Então esse programa está conectado com o Reino de Deus, também conectado com a Rádio Missões Web, a rádio que faz missões. Glória a Deus. Louvado assim seja o nome do Senhor Jesus. Então, só para entender um pouco melhor, que é uma missão global, né, pastor? Sim, é verdade. Global, né? A Rádio Missões Web, ela é uma rádio que faz uma missão global, juntamente com o mundo inteiro. Aonde os pés não vai, aonde os pés não vai, a voz alcança. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E o programa Conectados com o Reino de Deus, também dentro da Rádio Missões Web, fazemos esse trabalho junto de conexões com o mundo, né? A rede social, que é uma plataforma, né? A rádio, rede social, uma plataforma muito forte para fazer o ID do Senhor Jesus, que é a missão global. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E a missionária também vai fazer assim um período de oração, uma breve oração para que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho de hoje, né? Que seja tudo na direção do Espírito Santo de Deus. E fique ligado, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, para aprendermos junto hoje. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Missionário também. Boa noite, a paz do Senhor Jesus
a todos os ouvintes da Rádio Missões Web, você que está aí pela plataforma do Facebook e você que está aí pela plataforma do YouTube. Sejam todos bem-vindos, fique ligadinho, fica conectado, porque Deus nessa noite tem uma palavra para o meu e para o teu coração, você que está aí nos ouvindo. Vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, Pai amado, Pai querido, desde já eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar na tua presença, mais um programa, Senhor, conectados com o reino de Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, tem nos dado graça, tem nos usado poderosamente para ser canal de bênção, Pai querido, para todos os ouvintes da Rádio Missões Web, para aqueles que nos assistem através das lives. Meu Senhor, que nessa noite, Pai, que o Senhor venha alcançar vidas, Pai, venha entrar com a cura, a salvação, a libertação e a transformação. Toma, Senhor, esse debate nesta noite, fala poderosamente através de teus servos, Senhor da glória. É a tua palavra, Senhor, que convence, Pai, o homem e a mulher através do teu Espírito Santo, meu Senhor. Meu Senhor, joga contra o impedimento da barreira, tudo aquilo que impede, Senhor da glória, este homem e essa mulher de ser alcançado, Senhor, em nome de Jesus. Joga por terra e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, assim, esse tema de hoje escolhido, né, uma só mensagem, 3 caminhos, né? Então, assim, a igreja, a rádio e o mundo digital, né, plataformas sociais que trabalham com a missões, né, porque não deixa de ser missão. Louvado e agradecido. Tem algumas pessoas, não estou falando em termos geral, mas algumas, não dá muito crédito, né? Acha que a missão é feita dentro da igreja, mas não é. A igreja prepara, ensina e prepara para enviar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E o evangelismo, ele não é só evangelismo se você for numa praça, se você for fazer um evangelismo pessoal. O evangelismo na rede social, na rádio, vai muito mais além, porque ele alcança aonde você não pode ir. É verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, por isso, esse trabalho de hoje é para despertar, né, que as pessoas façam mais esse tipo de trabalho, né, nas redes sociais, na rádio, né, para alcançar vidas. Porque, pastor, quantas e quantas pessoas nesse exato momento se encontram em leito de hospitais, que não pode ver uma televisão, mas pode ouvir. Não é verdade? É verdade. Então, a voz que corre, né, que vai muito mais, que vai as fronteiras, atravessa as fronteiras. É verdade, vai pelo mundo afora, né? O mundo afora. Então, a rádio, ela vai muito mais além, alcança muito mais além. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que esse trabalho, a gente está fazendo esse trabalho de hoje, assim, para a gente incentivar, pastor, as pessoas a dar mais atenção, prestar mais atenção, né? Sim. Porque o mundo digital, ele vai muito mais além do que você possa imaginar. Verdade. Como é que se diz? É o século XXI, o mundo moderno, né, pastor? Não é que a gente vai trazer não é palavra que seja moderna, mas é um mundo moderno, um meio de alcançar vidas. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus. E a primeira pergunta hoje, pastor Renato, pode estar já apresentado, né? Mas boa noite para você, a paz do Senhor Jesus, você que está aí ligadinho na Rádio Missões Web, você que está no Facebook, YouTube, espero contribuir para a sua vida, né, espiritual, né, para a sua vida conjugal, sentimental. Ser lançada em direção ao alvo, né, pelas mãos do Senhor na sua vida, né, para que possa você também ser canal de bênção, né, ser canal de vitória e alcançar aonde ninguém alcança sem a presença de Deus, sem Deus estar com a gente, tá? Fica a paz, boa noite, fica ligadinho aí, se puder compartilhe o link, compartilhe as lives, compartilhe aí você que está aí pela rádio. Hoje eu passei a manhã toda, né? Eu falei, vou estar lá na rádio, lá, a galera do Papo que eu estou lá, eu creio que vai estar tendo uma boa audiência, que tem aumentado bastante, graças a Deus, porque é isso aí, é o digital, está alcançando pessoas aonde... Isso é promessa lá do livro de Atos, né, no capítulo, a gente vai alcançar até os confins da terra, onde os olhos não veem, onde os pés alcançam, onde a mão não pega. Vai até lá os confins da terra, e essa promessa se cumpriu aí, né? Essa profecia se cumpriu aí no século XXI. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe o nosso pastor Renato, sua esposa Sônia, que está aqui com a gente, né? Nesse dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E verdadeiramente o trabalho hoje é despertar os missionários, né? Os missionários como é que se diz? A se despertar, né? A fazer missões. Missões Isso. não é só você pregar dentro da igreja. A missão vai muito mais além, né? Verdade. Eu sempre falo com a missionária Tamires, né? Muitas das vezes você está num determinado lugar, como no Vale, por exemplo. A gente grava um vídeo, fala uma mensagem, aquilo ali alcança muita gente. Verdade. Louvado e grande seja o nome de Jesus. É um meio de trabalho missionário, é um meio de você liberar a palavra para o mundo. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E a primeira pergunta hoje vai para o pastor Renato. Pastor Renato, por que a missão começa dentro da igreja, mas não deve ficar somente nela? Amém. Glória a Deus. A missão começa na igreja pela uma ordenança. Assim, igrejas, não vou falar igreja física, não é igreja pessoa, né? Porque a igreja física, prédio, né? Começa por pessoas. Como assim pessoas? Pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo e se motivam a levar mais pessoas a levar a mensagem da cruz. Em Mateus, nesse 24:14, lá nas Oliveiras, esse 24 todo, esse capítulo dá para ficar fazendo um programa no mês inteiro, porque é muito edificante. Os apóstolos foram perguntar a Jesus sobre o fim. Quando viram, sabe fazer o quê para Jesus? Foram perguntar para Jesus, mostrar Jesus já saindo a dimensão do templo, que o templo era gigantesco, era enorme. Jesus diz, olha, esse aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus já estava falando do templo físico, que aquele templo físico ele seria destruído. E essa profecia aconteceu lá depois, lá para 70, né? Anos 70 depois de Cristo, né? Aí aconteceu do templo realmente ser totalmente destruído. Foi logo uma das primeiras profecias que foram acontecer. E quando ele vai falar, né, que para se chegar ao final será até como será pregado todo o evangelho para toda a criatura do mundo inteiro, aí é o fim. E o que acontece, missionários? As pessoas não querem que Jesus volte, porque Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado a toda a criatura. Sim. A Bíblia fala, e ele mesmo falou, quando o evangelho alcançar a todos, aí será o fim, aí seria a volta dele. Se nós não anunciarmos, nós não vamos ver a volta de Jesus, porque o evangelho tem que alcançar a toda a criatura. E qual é a dificuldade da igreja? Ela até se monta bem no primeiro início, são etapas. Na primeira etapa se monta bem, se hospeda no lugar, fica. Na segunda etapa dá aquela explosão, pega ali lá da comunidade, mas não passa para a terceira etapa, que é formar os grupos para sair adiante e continuar evangelizando. Eles ficam ali, desfiam tipo o quê? Uma seita. O que é uma seita? Um ambiente fechado. Eles, né? Onde você tem as regras deles, só pode ser aquelas regras. Isso se chama seita, onde tem os regulamentos humanos, que não pode quebrar aqueles regulamentos humanos, não a palavra de Deus. Então aí se torna seita. Quantas seitas nós temos hoje? Muitas. Com o nome de igreja, mas são seitas. Quando você se fecha e não fica trazendo só para dentro e não bota para fora, a igreja é uma passagem. Você entra, transforma, vai para fora, entra, transforma, vai para fora. Aí vai lançando lá para fora missionários, pastores, e vai lançando para poder fazer mais. Na época que Paulo saía, Paulo ia pegando os presbíteros e ia deixando as igrejas que ele ia abrindo. O que eram os presbíteros? Já eram pastores formados, eram os anciões. Presbíteros quer dizer anciões, tá, gente? Presbítero não é cargo eclesiástico. Presbítero quer dizer lá na tradução, anciões. Ele pegava os anciões e colocava pessoas que têm mais experiência. E geralmente os presbíteros, eles tinham mais experiência e tinham um dom pastoral. Então eles ficavam ali, passando orientação, ensinando. Por isso que os presbíteros, que é hoje, na igreja moderna agora, eles são aqueles que ensinam a palavra. Quase você não vê ensinar, porque geralmente o pastor quer ensinar, que é mais designado, é o presbítero, porque ele tem uma experiência, ele tem um legado, ele tem uma andada, ele passou por muitas coisas. Então ele pode passar para a igreja coisas com convicção, coisas que ele superou, que ele passou, as dificuldades, os milagres que ele viu. Então a dificuldade da igreja vamos dizer assim, formar pessoas é muito grande, porque não respeita a palavra de Deus. Começa a virar seitas, fechadas. A gente não faz discípulos para a gente.
eu custei aprender isso. Quando eu aprendi isso, eu vi que todo mundo é livre. Eu não posso fazer para mim, eu não posso... O discípulo, ele é feito para Cristo, fazer discípulos. Quando ele fala ir fazer discípulos, é para fazer para Cristo, é para ele, não é para uma denominação, para uma placa, para nada disso, é para fazer para ele. Essa é a dificuldade das pessoas entenderem, e isso retarda o crescimento, da explosão da igreja, de sair, como a gente via a igreja primitiva, que eles gostavam de estar juntos, se abraçavam, dividiam um com o outro. Essa explosão não se vê mais. Por que será que não se vê mais? Porque o que acabou, né? Acaba cada um pro seu lado, cada um pro, né? Então é difícil. E eu acho que, para mim, a resposta não está do lado de dentro, está lá de fora. A gente vai encontrar respostas lá de fora, nos discípulos verdadeiros. Não estou dizendo que dentro não tenha, né? No congrego, estou falando isso. Eu não estou globalizando todo mundo, botando todo mundo no mesmo pacote. Estou falando que tem muitas coisas que estão erradas e a gente tem que tomar coragem para corrigir essas coisas que nós trazemos errados desde os ensinamentos dos passados. É verdade. Hoje tem a internet, como a gente falou, vai chegar e onde vai fazer a ligação uns com outros. Hoje você pega estudo, você descobre a verdade, você vai lá no grego, no latim, você vai ver que as palavras que foram traduzidas para nós na época são limitadas. Não é aquela tradução. E quando você coloca para conjugar os verbos, o grego é uma coisa muito difícil. Então, uma palavra tem 10, 15 significados por causa da conjugação do verbo. Então, a gente vai começando agora a ter esses estudiosos, esses que está colocando para fora, está vendo que nós estávamos nos matando uns aos outros. Entendeu? E por isso a resposta dessa pergunta da irmã está lá de fora. Né? Vamos andar, que Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele não deu canudo, não deu anel, não deu diploma a ninguém. Ele falou, vem comigo, me siga, levanta aí e fala, Pedro, eu vou te fazer pescadores de almas. Você, Mateus, levanta, Mateus estava sentado e falou, levanta aí e me siga. Mateus só fez assim, levantou e não foi preparado na prática. Glória a Deus. Não estou falando para você estudar não, tá, igreja? Você está me você. Eu sempre falo isso, eu estou falando isso porque eu estudei. Eles foram preparados no fogo, na prática, forjados para aguentar, sustentar a pressão. Hoje, qualquer coisa na igreja, o pastor não aguenta pressão, o presbítero não aguenta pressão, não aguenta. Esses camaradas que foram formados, foi formado ali na coisa, eles aguentam, suportam cada coisa, né? Poxa, você nem pensa quantas vezes eu fiz programas, coisas, igreja, tudo quebrado, tudo destruído, porque a gente foi formado lá do Senhor, lá no mistério mesmo, lá no fogo, né? Eu prefiro hoje na minha parede botar a placa de uma coisa do que os diplomas que eu ganhei por aí afora para eu ficar, né? Vale mais eu botar um link de uma rádio dessa aqui que alcança um montão de gente falando do Evangelho do que eu botar meus diplomas que não vai mudar a vida de ninguém. Então, para mim, essa resposta está do lado de fora. Tem que ser do lado de fora. O tratamento tem que voltar para o Evangelho, voltar para as Escrituras, e parar de mentir uns para os outros e contar a verdade uns para os outros. Que nós fazemos está errado, temos que ganhar as ruas, temos que ganhar os becos, temos que incentivar quem está pegando o Evangelho, quem está levando, temos que incentivar quem está começando. Não é um querendo pegar um pedacinho do outro aí. Infelizmente, a igreja vai só se fechando. Essa é a minha opinião. Eu nem acho, eu tenho certeza que nós temos que voltar, a igreja tem que voltar para a Escritura. Amém. Louvado e assim seja o nome do Senhor Jesus. Então, complementando isso com o que o pastor falou aqui, que vai estar no livro de Mateus 28, capítulo 19, vai falar assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem, né, pastor? Verdade. É um chamado. Então, assim, Deus chamou a gente para ser luz do mundo e não lâmpadas escondidas, né? Verdade. As lâmpadas escondidas que eu falo, são aquelas que ficam em 4 paredes, né? Que só quer pregar dentro da igreja, né? Não estou afrontando a igreja aqui de ninguém, mas assim, a gente, se você analisar, analisa bem os fatos. O que significa a palavra ide? Quando está falando ide, é você sair de dentro para fora. Na zona de conforto, o pastor né? acabou de falar aqui agora, né? Então, assim, missionários, evangelistas, aqueles que gostam de evangelizar ou que não gostam, a igreja despertar, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um evangelismo. A gente está falando do ide do Senhor. Despertando as pessoas, os missionários, a ter sede de pregar o Evangelho lá fora, né?
igual nós estamos aqui. Existem meios, e esse é o meio mais lindo que eu acho, né? Está na rede social, que alcança aonde você não vai, aonde ninguém te vê. É invisível, né, pastor? Mas Deus está trabalhando de uma forma tremenda. Que Deus abençoe nosso pastor nessa noite de hoje, louvado que respondeu poderosamente essa palavra, essa pergunta de hoje. Agora, vamos dar continuidade aqui, porque a hora é boa, né, pastor? É rápido. A próxima pergunta é para a missionária Tamires. Na verdade, seria para o pastor, mas não tem problema, mas vamos fazer assim. Missionária Tamires, o que representa a Rádio Missões Web no reino de Deus? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui lá em Romanos, capítulo 10, verso 17 e 18, que vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouvirão, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. O que a Rádio Missões Web representa para o povo? Representa a voz de Deus, porque somos aqui, mensageiros de Deus, somos aqui instrumentos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos aqui falando de Jesus para todos os ouvintes da Rádio Missões Web, ou até mesmo pela plataforma do YouTube, da plataforma do Facebook, nós sabemos que vidas do outro lado têm sido alcançadas, louvado seja o nome do Senhor, por esse evangelho. Então a Rádio Missões Web, louvado seja o nome do Senhor, tem crescido, tem alcançado muitas pessoas, eu acredito muitas pessoas afastadas, pessoas até mesmo que não conhecem o Evangelho de Deus. Então foi Deus que levantou essa rádio, Missões Web, Deus ele tem usado o pastor Renato poderosamente e usado a gente também para que a gente viéssemos anunciar o Evangelho de Deus. E aqui a palavra de Deus vai dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós aqui proclamamos a palavra do Senhor, falamos da palavra do Senhor, aleluia, aquele que está ali do outro lado, através da rádio, através das redes sociais, vai o quê? Vai ter fé. Por quê? Porque vai ouvir a palavra de Deus e vai começar a crer que é verdade o Evangelho de Deus que está sendo pregado através das redes sociais. Claro que não devemos só ficar falando, fazendo a obra missionária somente nas redes sociais. Devemos expandir o Evangelho, levar o Evangelho nas praças, nas favelas, nas comunidades, nos hospitais. Mas o Evangelho sendo pregado através da Rádio Missões Web, através das plataformas, tem alcançado muitas pessoas, como foi falado, onde nossos pés não vão, onde nossas mãos não vão, onde o nosso corpo físico não vai, a nossa voz alcança através da plataforma da rádio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa missionária Tamires, que já trouxe um versículo que eu coloquei aqui, que é Romanos 10, o 18, Você já leu? Louvado e graças seja o nome do Senhor. Então, assim, complementando a nossa missionária, a Rádio Missões Web, para mim, é uma voz missionária, uma ferramenta divina. Louvado e graças seja o nome do Senhor Jesus, que agloba o mundo inteiro. Isso, verdade. Rompe fronteiras. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você pode não dar nada por ela, olhar e não dar nada, mas é uma ferramenta divina, poderosa, que foi levantada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que entregou nas mãos do nosso pastor Renato para proclamar o Evangelho através dessa rádio. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E todos aqueles que se conectar com essa rádio vai entender o que significa uma missão global dentro de uma rádio e dentro das redes sociais. Louvado e agradecido seja o nome. Então, é um trabalho que eu admiro muito, foco muito nesse trabalho, sou apaixonada por esse trabalho, de fazer esse trabalho nas redes sociais, na rádio. Nós somos conectadas com a Rádio Missões Web, missionária Tamires? Sim, é verdade. E nós temos uma admiração muito grande. É uma rádio simples, mas tem uma potência muito grande. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, a Rádio Missões Web, para mim, é uma rádio missionária, onde a voz vai
onde os seus pés não podem ir. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E que nós possamos, nesta noite, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, acordar e despertar para proclamar o Evangelho, não só dentro da igreja, mas nos 4 cantos da face da terra. Missionário Ivonete, eu não posso ir porque é longe demais. Nós estamos aqui, ó, uma ferramenta que Deus nos concedeu. É você saber usar a ferramenta que Deus coloca para você trabalhar. Sim, verdade. Nós estamos aqui conectados com o Reino de Deus através da Rádio Missões Web. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Levando a palavra para aquelas pessoas enfermas. Eu acredito, pessoas que estejam enfermas, pessoas que assim, que não podem chegar numa igreja, talvez pessoas que nunca, que tem problema com excesso de, que não tem condições de pagar uma internet, mas escutam uma rádio. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E esse é o nosso trabalho, e que você possa assim, se despertar também, que é um trabalho muito edificante. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A missionária Tamires já leu, né, o versículo que é Romanos 10, 18, né? Amém? Que está dentro desse contexto aqui que a gente acabou de falar agora. Agora, a próxima pergunta é para o pastor Renato. Pastor Renato, qual é o papel do programa Conectadas com o Reino de Deus dentro da missão global na Rádio Missões Web? Oh, glória. Aí é a responsabilidade de levar a palavra, né? O evangelho ele tem que estar alinhado, né? Não pode andar descompassado. Então, os programas, eu gosto muito de falar em rádio, já tem bastante anos. Eu gosto muito, não fico só ouvindo a minha, não. Eu ouço as outras, eu vejo um trabalho muito edificante, né? Sim. E vai levando. São aqueles, a palavra de Deus vai falar, quão bons são bonitos os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, né? Levam o evangelho do Senhor. E esse programa é a mesma coisa, traz a beleza de Cristo. Nós somos o aroma de Cristo. Amém. Quando a gente fala de aroma de perfume, nós cheirarmos o perfume de Cristo, nós falarmos da palavra, vai exalar a palavra e é você exalar o perfume de Cristo. Não é porque você se perfuma, vai ter um odor diferente, não. É porque nós somos aroma de Cristo, porque nós exalamos a Cristo, nós falamos de Cristo o tempo todo. E creio que quando falam aqui, né, vai falar para o Nordeste, tem muitas pessoas que ouvem lá no Nordeste, que eu acompanho. Quando eu peço o diagnóstico da rádio, a programação de audiência, ele vem, tem pessoas do Nordeste, muitas pessoas de Japeri estão pegando. Amém. Não sei quem está espalhando o link lá, mas tem alguém que levou o link para Japeri. Lugares assim, né? E onde está tendo muito, é lá mesmo onde o foco do troço ruim, né? Onde ferve. Então é aí que a gente tem que estar, né? Não é fugir do fogo, não, é entrar lá no fogo. Né? Amém. E quando a gente se tranca lá nas paredes, a gente foge do fogo. Nós não fomos chamados para fugir do fogo. A gente fomos chamados para batalha, para batalhar. Como eu estava falando antes aqui, antes da gente estar conversando, eu não ligo se me chamar disso, você falou, eu não estou nem aí, meu irmão, o que você pensa de mim. Desculpa eu falar essas palavras. Estou nem aí o que você pensa de mim. O meu negócio é eu com Cristo e Cristo comigo, e a gente vai andando junto. O dia que ele fala que tu está errado, eu vou baixar a cabeça. Mas a gente olha, vê as pessoas, vê essas irmãs aqui, né? Eu sempre falo, né? Eu falo da honra quem tem honra. Faz rádio, vai a centro de recuperação, evangeliza na rua, a irmã vai lá nos cultos, às vezes vai lá, abre culto, faz oração, participa lá na congregação dentro das coisas da congregação. Como é que tem tempo para fazer isso? Uma pessoa, né, que cuida do neto, não pensa que ela passa a semana toda cuidando do neto, na escola, fica com o neto. Como é que tem tempo? Não é a vontade de fazer? Então, nesse programa, as duas colocam a força, né? Bota a cara delas ali, né? A cara que eu digo, o jeito delas de fazer a obra de Deus, não ter sem medo. Por que sem medo? Porque nesse momento a gente deve estar falando com mais 300, 400, 500 pessoas através do aplicativo. Né? Por aqui eu não vi nem para lá, porque eu não estou só lá que eu vejo, né? Esse notebook que não dá para ver. E está falando com um público grande. Se acovardasse, programar, não vou fazer não, estou com medo de falar, errar e acontecer, e isso e aquilo outro. Né? Deus não chamou ninguém para ser covarde. É verdade. Ele chamou a gente para nós não fomos ungidos com o espírito de covardia. Né? Então o programa, para mim, os conectados com o reino do reino de Deus, tem esse aspecto de coragem, de verdade, de humildade, né? As pessoas que são convidadas vêm aqui,
e pode ter ideias diferentes da irmã, que eu sei que pessoas vêm que têm ideias diferentes da irmã, que convivem com ela. Né? Mas respeitam, é isso que é tudo, né? O evangelho acima de tudo é respeito, né? Então, para mim, representa bastante coisa, pessoas que me dão testemunho, poxa, eu gostei, tanto é que hoje, né, o programa foi para 4 mais 4 rádios, hoje vai ser mais 4 rádios, né? Conectou aqui, já se conectamos com mais 4 rádios, web, espalhada pelo Brasil, por isso que eu acho que agora, nesse momento, está crescendo a audiência. Se o programa não tivesse feito, aqui a gente não tem sonoplastia, não tem estúdio, não tem nada disso. Simplicidade. E as pessoas, poxa, eu gostei, pode passar aquele programa que você faz lá na sua rádio, pode passar, e a gente vai indo. As coisas de Deus são simples. Foge da onde tem muito pavão, está muito enfeitado, que acabar ficando sem pena. Então, para mim, representa isso, a verdade, o esforço das irmãs, né, o carinho com o público, né, não ofende ninguém, tem muita gente pregando só inferno, claro, o inferno existe e é real, só tem 2 lugares para ir, ou o céu ou o inferno, não tem outro, vou ficar no meio, não existe. Né? Mas quando Jesus ele veio, ele pregou mais inferno para os religiosos que para os pecadores. Os pecadores, isso aí que ele estava pregando? Salvação. Eu acho isso aí. Obrigada, pastor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E realmente, assim, é o amor, né, pastor, que nós temos de fazer a obra. Né? Nós não medimos distância, né, Luciana? Isso, é verdade. Pode estar sol, pode estar chuva, mas nós estamos aqui. Nada, só se a gente não pudesse locomover mesmo, né? Mas o que nos falta é o amor à obra, o que nos falta é a coragem. Detalhe, né? A pé, né? Bicicleta para lá, a pé para cá e vai. Eu não tenho carro não, né? Nem a missionária Tamires. Eu tenho. Mas não usa, né? Sim. Desculpa aí. Assim, eu ando de bicicleta para lá e para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim, a obra é assim, a gente não mede distância. A gente vai para as praças, a gente fica aqui, a gente vai para o centro de recuperação. Enfim, a gente está fazendo a obra. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. É honrar, priorizar e fazer a obra dos outros. Então, um programa conectado com ele, para mim, é uma ponte, né? Uma ponte espiritual entre o céu e a terra, né? Que se conectou com a Rádio Missões Web para proclamar, né, o Evangelho na face da terra. Amém? Amém. A próxima pergunta vai para... vamos ler aí, Luciana, também. Rádio... Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Exatamente. Assim, sobre o programa Conectados com o Reino de Deus, né? O que a gente fala, a palavra, né, missionário? Não volta vazia. Tem pessoas que me procuram, tem pessoas que procuram o missionário também. Através desse trabalho, né, que a gente faz aqui pela Rádio Missões Web e pela plataforma do Facebook. Muita gente procura a gente, pede oração, Nordeste está nos ouvindo, gosta muito desse trabalho. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estou com o pessoal lá em Milão também, que é conectado com esse trabalho. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu falei, Vanete, acompanhe o trabalho, que trabalho lindo que vocês fazem nessa rádio e também pela plataforma do Facebook. Então, tem alcançado pessoas e assim, e a palavra é gratidão. Agora, vamos para a missionária Tamires. Tem pergunta aí, hein? Eita. Muito rápido, né? Vamos ir tem que ser rápido, porque o tempo está voando. Vamos lá. Missionária Tamires, o que representa cada programa na Rádio Missões Web? Então, o que representa cada programa na Rádio Missões Web, sabemos, né, desde quando a gente começou foi em maio, né, dia 17 de maio, cada programa tem um propósito, cada programa tem o intuito de falar com cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nós no programa, né, nós já falamos diversos assuntos, né, e eu creio que através de cada assunto dos programas, né, conectados com o Reino de Deus, o Papo de Cristão também, né, acredito que por mais que a gente não viu, nossos olhos não viu, a obra do Senhor foi feita. Pessoas, eu creio que foram curadas, libertadas e transformadas. Por quê? Por causa do programa Papo de Cristão e através do programa Conectados com o Reino de Deus.
né? Então, representa, cada assunto é um propósito, cada tema que a gente aborda não vem por nós, vem por intermédio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não é a gente que fala, é o Espírito Santo de Deus que usa nossos lábios. E o Espírito Santo de Deus sabe o que cada um, ouvinte da Rádio Missões Web, você também que está aí pela plataforma, Facebook, YouTube, necessita. Então, cada programa é um mais especial do que o outro, porque a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo falada, né? Então Deus ele tem abençoado, né, através do nosso programa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa missionária Tamir, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim, cada programa é como, assim, complementando a nossa missionária Tamir, que ela falou aqui uma verdade. Cada programa tem o seu propósito dentro do corpo de Cristo, né? Dentro da Rádio Missões Web também. Então, se forma uma rede, né, missionária? Sim, é verdade. Uma rede missionária, né, pastor? Isso. Quando você se conecta, se transforma uma rede de comunicação, né? Verdade. Que vai enraizando, né, pastor? A semente vai expandindo, né? Tipo assim, ó, como ele falou aqui no início. Se você compartilhar essa live, você deixar um comentário, você vai compartilhar com mais um amigo, você está fazendo o quê? Evangelizando. Porque você compartilha com alguém vê uma palavra, toca no coração, aquela semente fica plantada. Então, quando a pessoa fala assim, compartilha essa live, ou deixa um comentário, porque muitas das vezes, aquele comentário que você deixa em um programa, aquela pessoa vai ler aquele comentário, um comentário edificante, uma palavra de amor, uma palavra de fé, vai falar com alguém. Então, se torna uma rede muito ampla nessa conexão no reino de Deus, quando fala assim, esse evangelismo global, né? E o global que eu falo é esse fora aqui, onde a gente não alcança, né? Onde a gente não pode ir, mas que a palavra raio vai, como é que se diz, a plataforma leva, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, cada voz, missionária Tamir, é um canal dentro do reino de Deus. É verdade. É usado, né? 1 Coríntios 12, 4, 6, missionária. 4:6 vai dizer 12, 4:6, né? Que vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Viu? Então cada programa tem o seu propósito, né, pastor? Isso, é verdade. Mas é o mesmo Deus, é a mesma mensagem, louvado e agradecido dentro do corpo de Cristo, Verdade. né? Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Então tem uma conexão dentro do reino de Deus. A próxima pergunta é para o pastor Renato. Pastor Renato, qual é o potencial que os programas da rádio têm para o reino de Deus? Levar a verdade. Em primeiro lugar, é a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Então, a gente priorizar a rádio, quando eu comecei para a rádio, eu vi muito misticismo no nosso meio, muita coisa que não... Você olhava para a Escritura, eu olhava para a igreja e falei, meu Deus, deixa eu conferir. Não batia, não existia. Agora mesmo aqui, né, recebi mensagem aqui, quando eu falei do presbítero aqui, não estou desmerecendo, tá, irmão? Você que tem o cargo de presbítero na sua igreja, porque se a sua igreja tem esse tipo de doutrina e você aceitou, que você siga aí da forma que foi o trato, porque tudo que é contratado no céu, firmado aqui na terra, o céu também é. Eu estou falando de levar a verdade, esse descobrimento. Eu vi pessoas que tinham presbítero com 19 anos, 18 anos, já era presbítero na igreja, que esse presbítero é ancião. Eu vi pessoas aí de diaconato que não fazia nada na igreja, a palavra diácono quer dizer serviço. Isso. Não fazia nada na igreja. Isso foi dado, isso aí não foi o cargo, isso não são cargos. O diácono, a base do diaconato foi Atos capítulo 6, foram os primeiros diáconos, né, que quando tinham as viúvas dos gregos e as viúvas dos gregos e dos judeus discutiam muito, brigavam, então os apóstolos eles tinham que continuar pregando o evangelho. E falou, poxa, eu tenho que pregar, né? Eu tenho que pregar o evangelho.
Aí surgiu, escolheram os homens que chegaram a Estevão, que surgiu o diaconato. O que é o diaconato? Então vi tanta coisa, que me levou a isso, a fazer uma poxa, eu tenho que desmistificar isso um pouco, tirar esse misticismo, essas coisas que nós praticamos e que não é bíblico. Ninguém pode chegar a montar uma meia verdade. Ou é verdade totalmente, ou não é verdade. Então a rádio ela foi feita para isso. Assim, hoje até que os programas estão mais suaves, mas antes os programas eram debates fervorosos mesmo, tinha muitos teólogos que vinham no debate. E eu já comecei a achar que eu não estava dando proveito, porque era muito bababá e não dava em nada. Por isso que eu não gosto muito de ficar falando de teologia, mas como as perguntas estão. Então a rádio ela veio para isso, desmistificar essas coisas, né, de você morrer por uma placa, você está doente, está no sol, você tem que ir, se você não for numa campanha tal, se faltar um dia, você não vai ser abençoado. Então a rádio foi para desmistificar, de tirar essa mística disso aí, de tirar... Em primeiro lugar, a verdade a qualquer preço. Por isso eu falo para as irmãs aqui, está na frente dela, eu falo assim, tem toda a liberdade de vocês falar sobre esse assunto, que vocês falar, porque a verdade no início ela dói. Ela dói, mas ela te cura. Glória a Deus. Ela te liberta, ela te salva. A coisa mais linda que a verdade te faz é te libertar. É verdade. Você se torna um ser livre. Ela fala, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente serás livres. Livres, sem carro, sem peso, sem corrente, sem grilhão para que te prenda. Então, esse foi o intuito de formar isso aí quando eu comecei a fazer isso. Em primeiro lugar, a verdade, pessoas que precisam, né? Uma palavra boa, nem tudo você vai... Tem programas que nós fizemos lá que, pô, as pessoas queriam se suicidar, cara. Ouvir o programa, ligava para a rádio, ligava para a gente fazer oração. Então é uma coisa muito forte, a importância da rádio, a importância da rede social agora, pô, é muito forte. Você está aqui, ó, faz uma live aqui, poxa, tem gente que está oprimida, está lá e, meu Deus, aí para ali, começa a olhar. Aí a gente está vendo que tem coisa que não presta, mas quando passou ali, o Espírito Santo né? E tem um monte de bobão e bobona que fica criticando isso aí. Preconceito. Cara, fica aí, poxa, se você não tem um dom, poxa, se não tem um dom, legal, porque quem tem faz. Se você tiver o seu dom, faça o que Deus proveu para você fazer. Né? Se você é pregador, se você é pregador, faça. Mas não fica atrapalhando. Meu pai falava assim, ó, muito ajuda quem não atrapalha. Verdade. Então é isso que a rádio foi criada desse jeito. Por isso que a gente não aceita dinheiro de instituição, de nada, para que ela não venha, quando eu usei a palavra se contaminar, mas só posso se contaminar é se misturar, ter visão de outra. Então foi desse jeito aí. Acaba criticando, né? Quem faz. Pois é isso. Em primeiro lugar, a verdade a qualquer preço. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois é, né? A rádio Missão Web, para mim, né, a potência dela é imensurável, né? Assim, tipo, ela alcança enfermos, cansados, os feridos, os oprimidos. Por quê, pastor? Ele usa os seus mensageiros na rádio para levar a palavra de conforto, palavra de despertamento, palavra de libertação. E cada palavra, né pastor, vai encaixar naquilo que você está passando, naquilo que você é. Louvado e agradecido, o que ele acabou de falar aqui agora. Então, para mim, a rádio Missões Web é a voz dos mensageiros. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que tem uma potência muito grande. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui em Salmos 68:11. Já viu, Samuel? Não. Em Salmos 68:11, para quando a gente concluir aqui, o que o pastor... 68, né? 68:11. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciam as boas novas. Viu? É forte. Então, é isso aí que é a Rádio Missões Web. O Senhor deu a palavra, então você tem que falar. Então ela tem potência, ela é importante. Ela pode ser simples, uma rádio simples, como está falando aqui, ó. Tem estudo, é uma coisa simples, né, pastor? Simples. As câmeras são os nossos celulares. Exatamente. Por aí. Exatamente, mas a gente está aqui com o quê? Com propósito. E é isso que Deus gosta, de ver conexão e propósito. É como ele falou, a verdade, ser fiel. E isso para mim é fundamental.
Então, a próxima pergunta para a missionária. Que foi o anúncio? Ah, sim, o anúncio, a missionária Tamires. Agora vai passar o anúncio da semana. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus novamente. Quero estar passando um anúncio todas as quintas e todos os sábados, a partir das 18 horas, aulas gratuitas de Taekwondo, Núcleo Missões Mestre Guido, né? Professor Renato Costa, juntamente com seu filho Rodrigo, louvado seja o nome do Senhor. Onde fica? Na Rua 8, quadra 13, lote 7, que fica localizado na Rua Igreja, na Igreja Aliança Eterna, Igreja Batista, louvado seja o nome do Senhor. Todas as quintas e todos os sábados, a partir das 18 horas. Você que tiver seu filho ou sua filha, ou você mesmo que queira aprender aula de Taekwondo, né? É só procurar o pastor Renato Costa e fazer a sua inscrição. Louvado seja o nome do Senhor. As portas estão abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse projeto a qual o Senhor colocou no coração do nosso pastor Renato. E lembrando, são aulas gratuitas, 0800, você não precisa pagar nada, somente se inscrever e tá aprendendo em nome de Jesus. Quero dizer que no dia 13 de dezembro terá o futebol solidário, amigos do Marcelo Melo versus amigos do tio Claudinho, louvado seja o nome do Senhor, a partir das 10 horas da manhã. Será onde, pastor Renato? No campo do Cabo Sul, aqui pertinho. Ô Glória, pertinho, no campo do Cabo Sul. Marca aí na sua agenda, dia 13 de dezembro, 10 horas da manhã, futebol solidário, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que segunda-feira agora, né, a partir das 19 horas, programa Papo de Cristão com o nosso pastor Renato Costas, muitos assuntos, louvores, oração, debate, palavra para o teu coração. Fique ligadinho na Rádio Missões Web, no programa do nosso pastor Renato Costa, louvado seja o nome do Senhor. E também quero dizer que de segunda a sábado, a partir das 9 horas da manhã, tem o programa Adrenalina Gospel com o pastor Cleiton Gonçalves. Fique ligadinho no programa do nosso pastor Cleiton Gonçalves, louvado seja o nome do Senhor, a qual Deus tem se manifestado através desse programa, né? Tem sido um programa muito abençoado. E também quero dizer que no dia 22 de novembro, a partir das 2h30 da tarde, estaremos no Centro de Recuperação Mulheres Improváveis. Você que queira ir conosco, nos acompanhar, só procurar, né, missionária Ivonete, ou eu, até o pastor Renato, né, que se for algum conhecido do pastor Renato. E você que queira fazer a sua doação de roupas, alimentos, qualquer coisa que você quiser sentir de Deus, de doar, só nos procurar para poder fazer a doação para as meninas. Elas são as meninas que precisam, carente, que não recebe ajuda, né, do governo, precisa da minha e da tua ajuda. Você que sentir de Deus, nos procure e ajude o Centro de Recuperação Mulheres Improváveis. Amém? Louvado e seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso, gente. O assunto da semana, todo foi passado agora. Isso. Anota aí no seu caderno, na sua agenda, para você não esquecer. Agora a próxima pergunta é para vocês, né? Isso. É para o missionário Tamires, né? Missionário Tamires. Por favor. Missionário Tamires, qual a diferença da mensagem de Deus transmitida pela rádio, pelo mundo digital e dentro da igreja? Então, a palavra que é pregada dentro da igreja e no mundo digital é a mesma. Nós pregamos que Jesus cura, salva e liberta. Pregamos sobre a volta de Jesus, tanto na igreja quanto na rádio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a igreja, louvado seja o nome do Senhor, vai nas ruas, né? Instruída dentro para ir para as ruas, para poder fazer o evangelismo pessoal. Nós, por exemplo, nós fazemos o evangelismo em praça pública, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que ali passam, a gente entrega panfleto, a gente faz oração, a gente libera uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, a qual muitas pessoas têm sido alcançadas também, louvado seja o nome do Senhor. E nós falamos a verdade, nós pregamos sobre libertação, sobre salvação, sobre arrependimento e também, né, o evangelismo no mundo virtual. É onde a nossa mão não vai, o nosso corpo físico não vai, nossos pés não vão, mas a nossa voz alcança aqueles que estão do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos ver que, né,
no ano de 2025, no século 21, a internet tem tomado uma proporção muito grande, porque a gente abre o WhatsApp, tem um vídeo de evangelismo, a gente abre o Facebook, tem uma palavra de Deus, abre o YouTube. Então, o evangelho tem tomado uma proporção muito grande no mundo virtual, louvado seja o nome do Senhor. Então, todos, né, que têm acesso à internet ouve a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus. Então não pode dizer naquele grande dia, eu não ouvi a palavra de Deus, eu não me atentei. Sim, ouviu a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é só pregada em campos, não é pregada só em presídio, em comunidades, não. É pregada também através da Rádio Missões Web, através de outras rádios, através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. Então a gente abre a internet, a palavra de Deus está sendo pregada. E a palavra é a mesma. Exatamente. Jesus cura, salva e liberta. A palavra de Deus não pode ser mudada. Não pode ser modificada, aleluia, só porque através do digital. Não, a palavra de Deus tem que ser pregada. Da mesma forma que a gente prega na praça pública, dentro da igreja, a gente tem que pregar também para aqueles que estão através da rede social. Verdade. Louvado e glória seja o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a nossa missionária. É uma pura verdade, né? A rede social está aí, ó. E precisa de você também, viu? Para você fazer esse trabalho abençoado aí na rádio, na plataforma do Facebook, no YouTube, né, pastor? Ainda né? Há muito preconceito, né? A gente podemos ver também tem preconceito. 5 redes sociais. Exatamente. Então, só para você entender um pouquinho mais, complementando a nossa missionária aqui, a igreja, ela ensina, prepara e envia. A rádio proclama e inspira. É verdade. E o mundo digital é conectado com o mundo inteiro. Então, essas 3 ferramentas, né, poderosas, palavra, igreja, rádio e mundo digital, ela pode ser conectada com a sua igreja. Pode ser conectada. Porque é sempre que eu falo assim, é só você saber usar a rede social. É só você saber usar esse microfone aqui e falar do amor de Deus. É verdade. Não criticando, mas falando com amor, com mansidão e falando sempre a verdade, né? Então, assim, a gente vai ver isso aqui, missionária, em Hebreus 13, 8, só para não ficar só em nossas palavras, né? Então, para muita gente não dá muita importância para a rádio. Tem preconceito, né? Não dá muita importância também para, assim, para o mundo digital, YouTube, essas coisas assim, tipo, isso que eu não gosto muito não. Mas assim, é uma ferramenta poderosa para evangelizar milhões de pessoas dentro de segundos. Verdade. É verdade. Vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viu? Ele nunca muda. Nunca vai mudar. Ele vai ser o mesmo. A palavra dele vai ser a mesma. Não vai mudar. Então, ele é o único, nunca vai mudar. Amém? Vamos dar agora para o pastor Renato. Pastor Renato, a gente está terminando, pastor. Vai ficar à vontade, é sexta-feira, sábado que era 8 horas. Então ele estava aqui correndo, né? Sábado é muito programa, um em cima do outro. Esse trabalho aqui é muito bom saber hoje, né? Assim. Pastor Renato, como despertar a igreja para sair de dentro e alcançar os de fora? Pastor Isso aí é chamado, né? Não adianta, quem tem, quem não tem vai procurar, pede a Deus, porque uma pessoa que se diz igreja e não tiver vontade de evangelizar, sair, ela não está convertida. Porque o primeiro sintoma de uma pessoa convertida é falar do amor de Deus para outra. Eu me converti, me arrependi dos meus maus caminhos. Deus mudou a minha vida, eu não vou falar? Eu não vou sair ali para anunciar isso? Então, tem muita gente que está dentro das igrejas que eu falo, tá? Parede, né? As paredes que estão ali porque ainda não se transformaram, não viraram uma nova criatura. E quando a gente, o que é o sinal de uma nova criatura? É você morrer para o mundo, pô. Você viver para Deus. Então tem muita gente que faz dali um clube social de aos domingos, se reunir tal, e dali acabou. No meio da semana
Né? E Jesus ele falou, olha só, eu sou a videira, vocês são os galhos. Aquele que não der fruto, isso é Bíblia. Então ali está a árvore. Se está ali enxertado ali, mas se não for enxertado pelo próprio jardineiro, não vai dar fruto. Isso aí. Então, primeiro é isso, eu acho, para fazer, é chamado. O líder tem que identificar chamados ali dentro, não matar chamados dos outros. Isso. Identificar. Isso aí. Não, acho que tem um ali que canta melhor, mas aquele que canta melhor não é tão dedicado quanto aquele que canta mal. Verdade. Entre aspas, porque para Deus não existe aquele que canta mais bonito que canta melhor. Ele quer um louvor, ele procura o verdadeiro adorador. Aquele que adora o Espírito e verdade. Então aí, então aquele vai, então fica aquele ali. Mas às vezes aquele não tem uma vida com Deus, aquela não tem uma vida com Deus. O que acontece? Vai cortando as asas da igreja para evangelizar. Vai matando devagarinho. Por isso eu vou tornar falando nisso. Presbítero, experiência, ancião. Quando eu chego, não tenho nada contra. Tá lá novinho, tá tomando conta. Verdade. Opa, eu não vou entregar a vida na minha família. Cara, recém-casado, não tem experiência. Se eu entrar numa crise conjugal, como é que ele vai me instruir? E se eu pedir aí uma coisa, entrar num conflito interno aí comigo mesmo e entrar mais profundo na depressão, como é que ele vai me instruir? Pecado. Então, a gente está pegando, eu falo de novo, não tenho medo de errar. Presbítero, ancião, diácono, serviço. Por que os diáconos são novos? Porque eles servem, eles fazem o serviço. Isso. Eles têm força, fúria para limpar, para evangelizar, sair na rua. O ancião já fez tudo isso aí. Uma experiência de uma vida toda. Livro de Tiago, capítulo 5, ele vai trazer, se tiver alguém enfermo em casa, traz o presbítero, unja o enfermo e a oração da fé o curará, o sarará, o salvará. Conforme for a tradução da sua Bíblia aí. Aí ele estava se referindo ao óleo, estava se falando a experiência do presbítero, porque naquela época ali o óleo era usado medicinal, então ele colocava o óleo, porque ele tinha experiência na ferida do doente, aonde que era o doente, para que ele ali fosse sarado, e a oração, ele recebeu um auxílio, e aí em cima depois, a oração da fé curou. A Bíblia diz que foi a oração, não foi o óleo. Então, para você botar a igreja para trabalhar, primeiro é chamado. Não bota ninguém que não tem chamado para fazer as coisas. Não bota por amizade, não bota por parentesco. Não bota quem tem chamado. Porque quando vier o fogo, quando vier a prova, quando vier a dor, essa pessoa vai suportar. Porque ela tem um chamado. As irmãs, eu conheço um pouco do testemunho das irmãs, passaram por tanta, estão aí, estão evangelizando, estão lutando, passaram por tanta coisa. Quem tem chamado, tem, irmão. Ele não para. Poxa, eu estou essa vida toda aí, eu tomei tanta paulada, me chamaram de tudo quanto é jeito, e estou aí desigrejado. Não sei se é possível uma pessoa ser expulso do corpo de Cristo por ser humano. Eu nunca vi isso, aí chama de desgraça, chama de tudo, e aí, engraçado, eu sempre falo isso, vou tornar a falar, o desigrejado levava para ser de recuperação, os havia nas casas orais, levava alimento, os levava para o hospital, então era o desigrejado, os igrejados ficavam dentro da parede. Então tem que ter chamado, você que é líder aí, evangélico, você que tem, aí dirige uma congregação, observe mais as pessoas, não coloca por amizade, não coloca porque dá dízimo maior, não coloca por cara disso, não coloca por nada disso. Observe que o dia que precisar do fogo, na hora da batalha, só quem tem chamado vai suportar, vai ficar de pé. Como está no texto aí no 24, se você for observar, ele vai falar que aquele vencer até o final. Será salvo. Então esses que são chamados para uma certa batalha, então a liderança tem que olhar para isso. Não é botar lá no alto, não. Bota só para trabalhar, para tu ver só o que acontece. Trabalha aí. Quem tem chamado, ele pega um telefone desse daqui, ele faz uma igreja, na mesma hora a gente sai e faz um monte de culto. É verdade. Então, quem não tem, convida 1000 vezes. Então é isso aí. Para mim, para mudar, primeiro é chamado. Primeiro, muita palavra também, tá? Palavra de verdade. Tem medo, gente. Vamos parar de ter medo de falar a verdade. Tem um ensino, não fica enchendo linguiça, como falo sempre, encher aquelas pontas soltas.
prega a verdade. Eu não li. Prega a verdade, tá? Você vai ver. Eu falo esse termo, tá, gente? Parece estudo mais ou menos, né? Porque quem trabalha e sabe que mexe de linguiça, é as pontas, é sobra, aquilo tudo ali, vai jogando tudo ali dentro ali, tá? Não tem texto, contexto, não tem nada, pega lá e vai fazendo, fica aquelas pontas, então encher linguiça no meio evangélico, quando eu fiz os estudos, era isso, era pegar assim, aí um professor meu, né, de lá de Campo Grande, o Marcos Pedro, ele falava, você vai encontrar por aí, falava para nós, a gente estava estudando, ele fala assim, você vai encontrar muito enchedor de linguiça. Vai pegar tipo, isolado lá, vai lá e vai pegar aquele texto, aquele versículozinho e vai encher. Então não, tem muita gente fazendo isso. Né? Diga a verdade, dá o texto por texto por fora. E assim vai. Amém, Jesus. É verdade, né? O que o pastor está falando aí é uma segurança, né, para a própria igreja, né? Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus, né? Botar qualquer pessoa para fazer a obra do Senhor despreparadamente, né? É complicado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, né? E assim, complementando o nosso irmão aqui, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a colheita, já está lá, hein? Tem que ir lá colher a colheita, né? Buscar a colheita, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. A igreja tem que despertar. É agora, não é amanhã não. Precisa de orar, precisa de sair, sabe, para fazer a obra do Senhor, não só dentro, sim, claro, dentro a gente tem que se unir, se juntar, orar, buscar, mas não esqueça que o verdadeiro evangelismo de potencial que abrange tudo, é lá fora, viu? É lá fora. Quando Deus falou, ide, ele falou não fica dentro da igreja, ele falou, ide, ele não falou fica. Ele falou, ide. Então, quando ele disse, ide, ele falou, vai, para todos os cantos da face da terra, pegar a minha palavra. Complementando tudo aquilo que o pastor falou, resumiu, falou de pessoas não preparadas, pessoas preparadas. Tudo isso agloba dentro de uma igreja despreparada. Não tem visão, né, pastor? Não tem visão. Não tem, quando a gente fala, não tem identidade, não consegue se identificar, não consegue mostrar Cristo, não consegue ser imagem e semelhança de Deus. Quando fala que Deus, Cristo é o cabeça, você faz parte do corpo, né? O mundo lá fora te olhar, ele tem que enxergar Jesus, ele tem que enxergar Cristo ali. Então, quando tem isso, ele não tem essa identificação. É assim, quando a gente está falando aqui, a gente não está criticando ninguém, sabe? A gente está falando de um ato para despertamento, para analisar a sua igreja. Como é que está ela, né? Quando eu falo igreja, 4 paredes, mas também eu falo da nossa igreja, que somos nós, né? Nós somos uma igreja. Então, você tem que se analisar o que você está fazendo dentro da sua igreja, você mesmo, entendeu? Veja o seu potencial, veja a sua capacidade e veja se você está conectado de verdade com o reino de Deus. E o que é isso, missionário Ivonete? Conectados com o reino de Deus é você fazer o id do Senhor. Aleluia. Fazer o que Ele mandou. Tudo que o pastor falou aqui, vamos ler aqui, ó, em Mateus 16, Marcos, né? Marcos, não é mais missionário. Marcos 16, 15, vai falar assim, ó. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é criticando, gente, mas assim, pregar para crente todo dia é fácil. Você tem que buscar aqueles que estão lá fora. É tanta gente que precisa da sua palavra. Então é isso que a gente está falando. E esse trabalho que nós fazemos aqui, não estou aqui para me mostrar, nem para mostrar o pastor Renato, nem para mostrar a missionária Tamires. Não é isso não. Nós estamos aqui para incentivar você, missionário, você, pastor que tem a sua igreja, fazer o id do Senhor lá fora. Esse trabalho que nós fazemos aqui também é um trabalho de evangelismo. Tá? Se você tem um dom, gosta desse trabalho, procura uma rádio para fazer um trabalho edificante para a sua igreja. Conexão com o mundo global para fazer a obra do Senhor. Já que nós não podemos ir lá longe, lá nos Estados Unidos, mas sei lá, fazer lá fora, a gente faz na nossa comunidade, nas praças, um evangelismo pessoal, e que a gente quer alcançar
o mundo inteiro, vá para uma rádio, Vem na Nigéria. vá para a rede social, prega o evangelho, pega a palavra. Deus, olha, escute, Deus não só chamou pastor para pregar, não. E nem, não, eu vou falar, é todo mundo daquele que abre a sua boca e fala do amor do Senhor Jesus, é um mensageiro do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Né, pastor? É Concorda verdade. comigo? Concordo plenamente. Exatamente. Então não criticando, nós estamos despertando, porque nós somos a igreja, né? E nós amamos todos, em nome de Jesus. A próxima pergunta é a missionária Tamires. Eita, missionária. Amém. Missionária com a gente, missionária. Glória a Deus. Missionária Tamires, qual o potencial das 3 conexões? Olha só, missionária. Das 3 conexões, o potencial junto. Você já imaginou você ter uma igreja que você trabalha, além de você trabalhar dentro dela, preparando seus membros, né? E ainda mais você enviar eles para a rua fazer evangelismo. E ainda mais você ter uma conexão com a rede social e um programa de rádio. Você já imaginou a potência que vai ter a tua igreja? Nossa, Vamos. muita. Você já imaginou a potência que vai ter dentro da tua igreja com a conexão global, não só dentro da sua igreja, mas fora, fazendo o rito do Senhor, mais um trabalho de rádio, mais nós estamos aqui, né, nessa rádio fazendo esse trabalho, e também estamos na plataforma do Facebook, e também estamos na plataforma do YouTube. Olha só, a abrangência de pessoas que é alcançada, que vê a palavra do Senhor. Escute, e você pensa que volta vazia? Não. O missionário quer colocar a palavra que é Isaías, né? Antes faz o que lhe apraz. Isaías 55:11. Que não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Entenda, ela não volta vazia. Tudo que é falado do amor de Deus entra em algum coração e não volta vazia. Deus vai trabalhar. Então, você já imaginou a conexão que vai ter, o poder de conexão que vai ter a tua igreja? Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Então é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente não está criticando ninguém, a gente está incentivando a você avançar. Avançar. Missionário Tamires vai responder essa pergunta. Missionário Tamires, qual o potencial dessas 3 conexões? Igreja, rádio e o mundo digital, missionário Tamires. Então, o potencial, né, dessas 3 conexões é o quê? É alcançar o máximo de pessoas possíveis para o reino de Deus, né? É pregar a palavra de Deus para todos, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós recebemos a palavra de Deus, nós aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador das nossas vidas, e qual é o nosso dever como servos de Deus? É proclamar o evangelho do reino de Deus, é levar as boas novas, é falar da palavra do Senhor. A igreja, louvado seja o nome do Senhor, a igreja, ela instrui, ela ensina, ela envia os seus membros para poder estar evangelizando. Como foi falado, não é só o papel do pastor, da missionária, do evangelista, do presbítero anunciar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, mas todos que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro do Senhor têm esse dever de ser enviado e ir proclamar o evangelho de Deus. E na rádio, né, o potencial também é muito grande. Por quê? Porque tem alcançado um número muito grande de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, conjecturando quantos de vidas, de almas foram alcançadas através dessa rádio. Ou não só dessa, mas de todas espalhadas pelo mundo afora. Exatamente. Então a rádio também tem essa potência muito grande de anunciar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas de Deus. E o mundo digital conecta as pessoas, né? Conecta o evangelho com as pessoas. Por quê? Porque, igual foi falado, tem pessoas agora estão no hospital, no presídio, né? Às vezes não pode receber uma pessoa, às vezes não pode ver uma televisão, mas pode ouvir uma rádio, né? Ou até mesmo essas pessoas que não têm condição, né? Liga, tem um radinho, mesmo que seja um radinho, né, velhinho, mas liga lá na rádio
e ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é só pregada em praça pública, não é só pregada dentro de 4 paredes, também é pregado, né, como foi falado, o mundo digital tomou uma proporção muito grande, né? Então as 3 têm funções de quê? As 3 funções de proclamar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus e trazer um número de pessoas para o reino de Deus. Verdade, missionário, concordo plenamente. É assim, a missionária Tamires, assim, é como se fosse na missionária Tamires um cordão de 3 dobras. Isso. É um triplo. Os 3 trabalham juntos, né? E fica mais difícil de quebrar, né, pastor? Isso. Então, a potência é muito forte, é muito grande, porque assim, é uma conexão muito forte, né? A igreja prepara, a rádio proclama e salva almas. Muitas. Olha quantas pessoas foram salvas, né? E o mundo digital se conecta, é como se ele fosse as mãos no reino, sabe? Então, essas ferramentas poderosas que nós temos, né, para trabalhar, para ganhar almas para o reino de Deus, é só você saber trabalhar com elas, né? É só você saber trabalhar, porque tem potência muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, eu valorizo muito essas conexões, sabe? Do mundo global, do evangelismo. Eu gosto demais. Então, é isso, né? E o nosso programa está terminando. O pastor Renato, ele quer falar mais algo. Pode ficar à vontade, pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aceite Jesus como teu Salvador da sua alma. Ele é o único verdadeiro pastor da sua vida. Tá? Se baseia por Ele que você não vai errar nunca. Nunca, 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 tá? Amém. Você que está aí enfermo, está doente, está triste, está com o coração saudoso, né? Ele está aí para suprir esse espaço vazio que está dentro de você. Tá? Está aí vazio já porque é dele. Está esperando você tomar uma decisão. Você abrir o coração. Ele vai entrar, vai fazer uma mudança tremenda na sua vida. Viu? Você vai ver só. Amém. Tá? Então, creia nele, porque ele é o único que pode te salvar. Eu, minha missionária Bonete, minha missionária Tamires, podemos te salvar. Mas estamos sendo usados como flechas na mão de Deus para alcançar o seu coração. Através dessa rádio, através das pregações que elas fazem aqui conectadas com o reino de Deus. Né? Creia, tá? Creia, mas creia de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Amém. Amém? Missionária Tamires? Quero deixar lá em Isaías capítulo 55, verso 6, vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, vocês aí que estão nos ouvindo, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dele enquanto ele, aleluia, está perto e pode, aleluia, está te ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele grande dia não terá desculpa. Ah, Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Ouviu sim, por quê? Porque estamos através da rádio, estamos através do digital, estamos também na praça pública. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda tem mensageiros de Deus. Pessoas que pregam a palavra de Deus. Ontem mesmo, pastor, eu vi aquele irmão que estava no culto de ação de graça. Marcelo, ontem eu vi ele entregando um panfleto. A cada um que passava, ele ia lá e entregava um panfleto. Então, ele estava fazendo a obra de Deus. Então, eu creio que você já deve ter recebido um panfleto, você já ouviu um louvor, já ouviu uma pregação. Então, você já ouviu a palavra de Deus do Senhor. Então, busca Ele enquanto você pode achar, invoque o nome dEle, porque Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, Ele quer que você, aleluia, tenha salvação, a vida eterna. Amém. Missionária Tamires, a pergunta que eu fiz à missionária Tamires, qual a potencial das 3 conexões, né? Tem um versículo, esqueci de falar, missionária, do versículo que está em Hebreus 2,14, que vai falar assim, o que você falou, né? Sobre as 3 conexões. 2,14, que vai falar assim: portanto, visto como filhos, são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotaste aqueles que tinham poder da morte, e isto é o diabo. Olha isso. Então, viu?
Então, louvado e seja o nome do Senhor. Então, isso é conexão. Então, a mesma coisa que Jesus fazia, a gente pode fazer também, com a direção do Espírito Santo. Entendeu? Para que o diabo venha ser derrotado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar aqui algo. Então, eu quero falar para você que a Rádio Missões Web, o programa Papo de Cristão e Conectado, e o programa também Conectados com o Reino de Deus, é uma voz que Deus levantou entre o céu e a terra. Glória a Deus. Para quê? Para fazer o ID do Senhor, proclamar a verdade, e o nosso propósito é o quê? Crescimento e alcançar almas, né? E levar o Evangelho para que todos seja alcançado. Amém. Porque da mesma forma que eu quero ser salva, eu quero que todos também sejam salvos. Que esse é o propósito que Deus deixou na terra para eu e você cumprir essa missão. E então a Rádio Missões Web, juntamente com o programa Papo de Cristão e o programa Conectados com o Reino de Deus, que é uma conexão, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que se tornou uma rede missionária. Amém. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E compartilhe essa live, compartilhe, entra lá no YouTube, compartilhe o programa do pastor, nosso programa lá, do pastor Renato, que está lá no YouTube agora. Você abaixa o aplicativo, né, da Rádio Missões Web para você acompanhar o programa quando você não tem tempo de assistir a televisão ou estar online, ao vivo. Mas você está lá lavando a sua louça e está escutando o programa. Vai ser edificante. E cada vez que você publica, que você compartilha, você está ajudando o reino de Deus a crer, avançar e derrotar Satanás. Verdade. Sabia disso? Então é isso, gente. Que Deus abençoe. A gente vai fazer uma oração. Quer falar mais alguma coisa? Deixa eu só Pastor? mandar aqui um Sim, abraço para o pastor José, lá da Igreja Assembleia de Deus de Santa Cruz, Central, Igreja Batista, tá? Central, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Central de Santa Cruz. Glória. Benção lá, benção mesmo, muito bom. Amém. Tá? Aquele abraço. Ele falou que está assistindo, está ouvindo o programa. Glória a Né? Deus. Vamos estar aí, com certeza aí mais algumas vezes aí. Amém. Em nome de Deus Jesus. abençoe. Nosso pastor Renato, muito obrigado, pastor, pelo convite. Né, que você é um de muitos, né? Muito. Né? Senão também ele posso falar porque a conexão com o Pai, né? É verdade. Conectado com Aleluia, Deus. sempre conectado, Pai, assim seja. Às vezes a gente se fica, mas a gente está sempre unido lá. Aleluia, meu Pai, desse seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma breve oração para a sua vida. Amém. Amém? Louvado você seja o nome do Senhor Jesus. Seu Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento que o Senhor preparou de estarmos aqui, Senhor, falando do teu amor, da tua palavra. Amado Deus Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a E Deus. eu te peço que nesta noite de hoje, Senhor, que essa palavra venha penetrar no coração de pessoas, que haja despertamento, Amado Deus Santo, para aquelas pessoas, Senhor, fazer o teu ídolo, para que as vidas venham ser salvas, Pai, através dos seus mensageiros. Amém. Em nome do teu filho amado Jesus, porque a igreja somos nós, Senhor, nós somos só povo. Em nome do teu filho amado Jesus, abençoa o teu povo na face da terra, abençoa a família do teu povo. Amém. Espírito Santo de Deus, aqui está o pastor Renato, a minha vida, a vida da missionária Tamira, irmão Sônia, a Aleluia. esposa do pastor Renato. Estamos aqui numa só conexão, no só propósito. Abençoa nossas vidas de forma tremenda, de forma poderosa. Também entregamos a nossa família, Senhor, que abaixo de ti, amado Deus, é a nossa prioridade, é nosso projeto, projetado por ti, Senhor, é o nosso bem maior. Abençoa cada um da nossa família, cada membro da nossa família. Vai de encontro àqueles que estão perto, que estão longe. Que o Senhor possa abençoar de forma tremenda e poderosa. Que o Senhor venha curar, salvar, libertar. Que o Senhor venha dar escape e livramento. Pelo poder que é no teu santo nome, Deus. Os hospitais entregamos a ti. Aleluia. Cura, Pai, todos os enfermos, doenças crônicas. Aqueles que foram desenganados pelo médico. A última palavra é tua, Espírito Santo. Amado, os cancerosos, adiéticos, Senhor. Deus, aqueles que já foram desenganados, entregue na tua santas mãos.
Eu entrego, Senhor, o mundo na face da terra, o Brasil, todos os estados, entrego os governantes, toda a autoridade eclesiástica, Aleluia. eu entrego nas tuas santas mãos, toma as famílias, casais, crianças, Pai amado, os asilos, Pai amado, os orfanatos, os centros de recuperações, toma nas tuas santas mãos. Aqueles que saíram para trabalhar, que estão na estrada, traz a segurança debaixo da sua proteção divina. Toma as estradas perigosas, Deus amado, as curvas perigosas, aqui os ônibus, Pai amado santo, que estão pessoas viajando para outros estados. O Senhor venha proteger essas estradas, Deus, os motoristas de Uber, os taxistas, os motoboy, Pai amado, essas pessoas que trabalham de noite nessas estradas, Pai, que o Senhor venha dar segurança. Pai amado santo, eu entrego, Senhor, Seropédica nas tuas santas mãos, os governos dessa cidade, guarda essa cidade debaixo da sua proteção divina. Minha vida, do pastor Renato, moção da cidade também, está nas tuas santas mãos, Senhor, que o Senhor venha guardar, proteger. Toma minha filha, proteja e guarda minha filha, em nome de Jesus, e toda a minha família, Deus. Amém. Em nome de Jesus, a família da missionária família, do pastor Renato, da missão nacional, entregamos a Ti, que o Senhor possa cuidar pelo poder que é no seu nome, Deus. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Então, a Lagoa Limpa do Fernandes, Senhor, aquela cidade, aquelas igrejas que estão ali, Senhor, fazendo o teu ídolo naquele lugar, diferencial, Pai. Apenas 2 igrejas, Pai, naquele lugar. Espírito Santo, referência tua, Deus. Que o Senhor venha mover com poder e autoridade naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, muito obrigado por este momento. Em nome de Jesus, abençoa, Pai amado santo, pastor Fischer, abençoa o teu servo, cuida dele. Pastor Renato, pastor Júnior, a sua família, abençoa os teus servos, a sua igreja, entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lagoa Limpa do Fernando, um abraço para toda a minha missionária, minha pastora José, missionária de igreja, toda a membresia das suas igrejas, entregamos em tuas santas mãos, que o Senhor venha cuidar, o Senhor venha cuidar das suas vidas de forma tremenda e poderosa, meus primos, meus sobrinhos que se encontram aí na Lagoa Limpa do Fernando. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar conosco. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E sexta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, nós estaremos de volta. E segunda-feira, Papo de Cristão, às 19 horas. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida de forma tremenda e de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.